Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai descomplicar um pouco dessa parte que uma galera tem medo, que são as métricas. Essa é uma parte muito importante. Eu sempre gosto de falar isso. Esse é um dos grandes ganhos e grandes benefícios que o marketing digital trouxe para pequenos negócios, médios negócios. São dados que antes apenas grandes empresas tinham, que é de fato conseguir entender um pouco mais e extrair insights, extrair informações que são relevantes para o seu público. E aí, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que não adianta nada você ter essas métricas se você não souber interpretá-las. Então, aqui eu vou te ensinar para você entender exatamente como que você extrai dali informações preciosas para sua tomada de decisão, para ter estratégias mais assertivas. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é como que você acessa. Então, você já está com seu celular na mão? Você está com seu celular na mão para a gente fazer juntinho, hein? Vai lá, pega rapidinho. Pegou? Assim que você entrar no seu Instagram, você vai nesses 3 tracinhos que ficam bem no canto superior direito. Clicando ali, vai aparecer essa segunda tela e você vai clicar em informações, é a terceira opção que aparece. Se você clicar em informações, ele vai aparecer para você essa terceira telinha aqui com os dados principais. Sempre começa na aba de conteúdo e a gente vai falar um pouquinho das outras duas, que é atividade pública, mais à frente. Bom, por que a gente tem que aprender a analisar essas métricas? Primeiro, para a gente conhecer melhor quem são os nossos seguidores, para a gente identificar de fato se as pessoas que estão chegando no nosso perfil, as pessoas que estão ali, são a nossa persona, de fato é o nosso cliente ideal. E esse é o grande ponto para a gente entender o porquê talvez a gente não venda, tá? O segundo ponto, para a gente saber qual é o alcance dos nossos posts. Eu vou explicar para vocês mais à frente por que isso é tão importante. Terceiro, para a gente entender o comportamento da nossa audiência. Então, esses dados, eles falam muito, vão te dizer muita coisa. É dali que você vai perceber qual é o tipo de conteúdo que sua audiência gosta, o que ela não gosta, qual tipo de abordagem funciona, qual tipo de estratégia de visual, de texto, de vídeo. Isso tudo influencia muito. E por último, para verificar como que as pessoas estão reagindo aos seus stories, e isso também fazer com que você tenha uma estratégia de produção de conteúdo cada vez mais assertiva. Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar com 3 grandes pilares aqui. A gente vai fazer análise do conteúdo, análise da atividade dos usuários, dos seguidores e de visitantes no seu perfil, e do público propriamente dito. Quando a gente fala de conteúdo, a gente tem algumas possibilidades de analisar o conteúdo de publicações, os posts que ficam lá no feed, os vídeos no IGTV, que tem métricas, tem algumas métricas que são diferenciadas, eu vou mostrar para vocês. Agora a gente tem o Reels, então a gente tem também essa possibilidade não tão aprofundada como essas outras opções, mas lá você consegue ver quantas pessoas visualizaram, quantidade de curtidas e de comentários. E as lives salvas também você consegue ter uma noção de alcance, de impressões, quantas pessoas salvaram. Depois que você salva lá para o IGTV, você também tem essas métricas. No segundo ponto, aqui eu falei de feed, o segundo ponto a gente tem os stories e as próprias lives quando a gente está ali no ao vivo, tá? Bom, assim que você clica lá naquela partezinha que eu mostrei para vocês no início, em conteúdo, e você clica em ver todas as publicações, é essa telinha que vai aparecer. Aqui você consegue ver tudo, toda a sua vida de conteúdo dentro do Instagram e fazer algumas, filtrar esses dados de alguma maneira, tá? Nessa tela inicial, você já consegue, por exemplo, essa aqui eu tirei filtrando de 1 ano de publicação, né? Aqui está como um print, então eu não vou conseguir rolar, mas se eu estivesse no celular, eu conseguiria rolar. Você aí no seu celular consegue rolar. E eu filtrei por alcance, então aqui já aparece para mim o número do alcance dos meus posts, tá? A gente consegue ver as publicações, a gente consegue ver os stories. Porém, os stories a gente tem algumas limitações depois que ele sai do ar. Quais são os possíveis filtros que a gente pode fazer nessa aba de conteúdos?
A gente pode selecionar pelo tipo de conteúdo, então ver todos de uma vez, ou não, eu quero analisar apenas as publicações que foram em carrossel, apenas as publicações que foram fotos, apenas as publicações que foram de compra, que você teve a marcação do seu produto, ou as que foram vídeo. Aí a gente consegue filtrar, a primeira que eu mostrei para vocês foi de alcance, você consegue filtrar quais foram as publicações que tiveram maior clique no site. Então, por exemplo, se você tem uma loja virtual e a sua venda é pelo seu site, essa é uma métrica muito importante. Se a sua venda é pelo WhatsApp e o seu WhatsApp está no link lá no site, na sua bio, essa é uma métrica muito importante para você. Essa ação das pessoas de clicarem no link na nossa bio, no caso, cliques no site, diz muita coisa para a gente. A pessoa que chegou até esse estágio, ela já está muito mais avançada do que uma pessoa que simplesmente curtiu, concorda? A gente tem que ficar atento para ver se de fato o nosso conteúdo está fazendo com que a pessoa avance em todas as ações que a gente desenhou lá. Lembra da aula de jornada do cliente, jornada de compra? Exatamente se a pessoa está avançando nos passos que a gente mapeou. A gente consegue filtrar pelo número de comentários, quais as postagens tiveram mais comentários, quais as postagens fizeram mais pessoas seguir o nosso perfil. Esse é um dado muito importante também. Para quem tem um negócio local, quais tipos de postagem despertaram interesse na pessoa de clicar no como chegar para saber mais sobre o endereço, onde era o local. Mais número de compartilhamentos por curtidas, quem enviou, qual tipo de postagem fez com que as pessoas enviassem mais e-mails, se você tiver o e-mail também habilitado ali como contato, qual o tipo de postagem fez as pessoas se envolverem mais com a postagem, então que comentaram, compartilharam, de alguma forma tiveram um envolvimento, impressões e qual tipo de postagem também fez as pessoas ligarem. Bom, além disso, a gente consegue filtrar também pelo período, né? 7 dias, 30 dias, 3 meses. Então, se você trabalhou, por exemplo, um cronograma editorial dentro de um período de 2 meses, um período de 1 mês, você trabalhou uma estratégia de conteúdo diferenciada dentro de determinado período, faz total sentido você filtrar apenas por período, para você entender, essa linha editorial que eu trabalhei, esse cronograma editorial, esse tipo de conteúdo do funil da minha audiência foi trabalhado no período de 15 dias, então eu vou puxar os últimos 30 dias para eu comparar se houve, o que aconteceu quando eu mudei, quando fiz essa mudança editorial, né? Essa mudança de estratégia. E aí, eu já vou aprofundar um pouquinho mais sobre as métricas nas publicações, tá? Talvez aqui eu esteja chovendo no molhado, mas vamos começar pelo feijão com arroz, que é muito importante. Então, entenda, tá? Toda vez que a gente falar de curtidas, é aquele coraçãozinho, a bandeirinha é o número de salvamentos, então, a quantidade de pessoas que salvaram aquele post. O balãozinho são os comentários, a quantidade de usuários que comentaram no seu post, e esse aviãozinho é a quantidade de compartilhamento. Esse compartilhamento as pessoas fazem muitas vezes direto pelo direct, ou podem, inclusive, compartilhar o link no WhatsApp, né? Compartilhar em outros canais. Bom, quando você entra na métrica de publicações, né? De publicações no feed, a gente vai dividir em 2 grandes momentos. O primeiro, a gente vai entender as métricas que são relacionadas à descoberta. Então, aqui a gente tem um conceito de impressões e alcance. E aqui a galera buga. Vou explicar como é que funciona, tá? Impressões é o número de vezes que a sua publicação foi vista pelas pessoas. E então, um mesmo usuário, por exemplo, eu fui impactada por aquela publicação. Eu posso ver essa publicação de novo entrando no seu perfil, por exemplo. Ou alguém pode me enviar. E aí, o algoritmo do Instagram, ele entende que aquela pessoa já viu aquela publicação. Então, ele não vai contabilizar como mais um número de alcance. Ele vai contabilizar como mais uma visualização, que aí a gente considera impressão. Então, uma mesma pessoa pode ver esse conteúdo mais de uma vez. Por isso que o número de impressões tende a ser maior do que o número de alcance. Já o alcance é o número de contas únicas que foram impactadas por aquele conteúdo. Então, de fato,
a quantidade real, né, vamos dizer assim, de contas que foram alcançadas e que viram a sua publicação. A segunda parte, a gente analisa as interações, então a quantidade de visitas ao perfil, quantas vezes, o número de vezes que seu perfil foi visualizado e a quantidade de cliques no site, tá? A gente também tem dentro dessa parte de descoberta, por exemplo, alguns dados que são importantes, né? Por onde a pessoa pode descobrir esse conteúdo? Da página inicial, de fato, do seu perfil, ela entrou direto no seu perfil, por isso que ela viu esse conteúdo, ou por meio de hashtags ou outros. Então, como eu falei, as pessoas pegam um link e às vezes compartilham no grupo de Facebook, compartilham no grupo do WhatsApp. Então, essa descoberta, quando não dá para ser mensurado pelo próprio Instagram, por exemplo, entra como outros. Aí a gente entra para o público. Por que é importante a gente entender essa métrica de público? Aqui está exatamente o que aparece quando você for lá na abinha informações. A gente estava na aba de conteúdo, agora a gente está no público. Você vai entender por que eu alterei a ordem depois, porque eu acho que faz muito mais sentido a gente entender o tipo de conteúdo que a gente está produzindo, se está alinhada para as pessoas que estão chegando. Então, por isso que eu gosto de analisar público logo depois. Nessa etapa, a gente analisa o crescimento. Então, por exemplo, dentro dos últimos 7 dias, quantos novos seguidores chegaram no nosso perfil? Quantas pessoas deixaram de seguir? Esse é um número importante para você entender se o tipo de conteúdo... Lembra que a gente sempre fala que é legal ter uma análise curta, de um período curto, quando você fala de estratégias de conteúdo, você não deixar passar muito tempo para poder ajustar, porque talvez quando você for tentar consertar, você vai ter um trabalho muito maior. Então, dentro do período de 7 dias, você consegue avaliar, comparando com a semana anterior, se você teve alguma mudança nos seus conteúdos, de questão de formato, linha editorial, abordagem, tom de voz, que pode ter ou potencializado ou prejudicado a sua entrega. É óbvio que isso aqui também, se você tiver uma campanha de anúncios rodando, como por exemplo foi o caso na nossa, você pode perceber aqui que tem uma queda. Foi exatamente no período que a gente pausou uma campanha para um ajuste de estratégia, então a gente pausou e a queda foi drástica, tá vendo? Aqui a gente teve, por exemplo, a gente tinha segunda, terça, na quarta, que foi o dia que a gente ficou sem campanha, a gente teve uma queda enorme. Depois a gente colocou a campanha de novo no ar e agora também que voltando a crescer exatamente por isso. A gente também fica de olho na localização, principalmente quando a gente tem um negócio local, mas faixa etária é muito importante, para ver se de fato as pessoas que estão chegando, se elas são a sua persona, se elas estão dentro do seu público-alvo. No nosso caso aqui, por exemplo, tá total. O público que é predominante que chega para a gente são mulheres de 35 a 44 anos, que é mais ou menos, e é sempre de 25 a 34 e de 34 a 44, que é exatamente o público-alvo que a gente quer trabalhar. Como eu falei, a parte do gênero também é muito importante por isso, e aquela tal pergunta que todo mundo faz sobre os melhores horários, os melhores dias para postar. Dias a gente já falou que todo dia é o recomendado, mas tem que avaliar a qualidade do conteúdo que você vai produzir. Com relação ao horário, é aqui que você identifica qual o horário de pico da sua audiência. Então, por exemplo, no nosso caso, faria muito sentido os nossos conteúdos sempre entrarem à noite. A gente gosta de variar até para sentir como é que vai ser o comportamento. Lembre-se sempre que a gente está falando de pessoas e o comportamento humano muda, tá, gente? Com relação aos stories, o que a gente deve extrair das métricas dos stories? Quantidade de contas alcançadas, né? Se teve novos seguidores, se não teve, a navegação, quantas pessoas continuaram seguindo. Então, se de um story para o outro você percebe uma queda enorme na navegação, é porque de alguma forma o conteúdo não está sendo interessante o suficiente para a pessoa continuar assistindo. O toque de voltar é muito legal, muito uma métrica interessante, porque
chamou tanta atenção que a pessoa voltou para prestar atenção, porque talvez ela deixou passar alguma coisa, porque ela queria realmente ouvir de novo para fixar o que você estava falando. Então, é uma métrica legal. Esse toque para avançar, além da navegação, a navegação é a pessoa que deixa curtir, deixa passar espontaneamente, né? O toque para avançar é aquela pessoa que é mais avançadinha e vai consumindo mais rápido. É importante ficar de olho também nessa métrica. E o próximo story é aquele tipo, a pessoa não estava a fim de ver, ela rolou e foi para o outro. E aqui, se o número for muito grande, é porque de fato as pessoas não estão tendo tanto interesse. Perceba que aqui nas nossas métricas a gente tem uma navegação de 104 pessoas, 76 pessoas, não, de 115 contas, 104 continuaram seguindo. Então, a gente teve uma perda pequena, né, de pessoas que deixaram de assistir esse story. Das pessoas que decidiram ir para o próximo, já tinham visto, navegaram nesse e foram para o próximo, 76. 10 pessoas voltaram. No próximo histórico, as apressadinhas que não estavam com muito interesse foram apenas 12 pessoas e apenas 6 pessoas saíram. Esse item aqui de saída, se você tiver um número muito grande de saída, é porque o seu conteúdo ainda não está sendo interessante o suficiente para prender as pessoas para o próximo framing que a gente fala, tá? Dentro dessa parte de história, a gente consegue, assim como as publicações, filtrar, e aqui a gente consegue filtrar tanto pelas mesmas opções de alcance, impressões, clique no link, visitas ao perfil, igualzinho o da publicação, mas na parte do selecionar o período é que é diferente. A gente consegue de 24 horas, 7 dias e no máximo 14 dias. Mais do que isso, a gente não consegue filtrar para ver essas métricas, até porque a ideia dos stories é que seja algo dinâmico, seja algo realmente de consumo rápido, né, no dia a dia. Então, ele não armazena. Bom, chegamos no IGTV, e aí uma métrica que é legal aqui mostrar para vocês, que não aparece nas publicações normais. Então, aqui, para você chegar nessa telinha aqui, você vai lá no vídeo seu, no IGTV, abre esse videozinho e vai nesses 3 pontinhos aqui embaixo, tá? Quando você clicar nesses 3 pontinhos, escolhe a opção Ver Opções, e aí vai abrir uma telinha tipo essa aqui. Nesse vídeo, por exemplo, a gente tem algumas informações legais. A quantidade de visualizações desse vídeo, a quantidade de curtidas. Então, por exemplo, a gente teve um número grande de pessoas que visualizaram, mas que não necessariamente curtiram. Mas a gente tem ali um percentual de comentários e de retenção desse público, que é um dos itens, uma das métricas mais importantes quando a gente fala de vídeos. Ou seja, qual foi o tempo médio que as pessoas assistiram? A gente sempre fala que os 3 primeiros segundos são decisivos para a pessoa chegar até o final ou não. Então, aqui a gente teve uma porcentagem média de 26% no vídeo, que é uma porcentagem interessante para vídeo. As pessoas, em 3 segundos, já vão embora, e aqui a gente teve um percentual bem interessante. Que é legal vocês ficarem de olho para saber qual tipo de conteúdo em vídeo está retendo melhor o seu público, está conseguindo, de fato, segurar a atenção do seu público até o final. Insights gerais dessa aula de métrica. O número de salvamento, de compartilhamento, diz muito sobre o tipo de conteúdo que sua audiência curte. Então, fica de olho nesses conteúdos. Cria uma rotina de filtrar, e a gente gosta sempre de olhar diariamente, mas se não for viável, pelo menos uma vez na semana você parar para filtrar e olhar esses conteúdos. Lembre-se que os stories você não vai conseguir ver com mais de 14 dias, então você tem que ter esse acompanhamento realmente no período mais curto, para você ficar de olho no que está funcionando e no que não está funcionando. Então, se você fez toda uma estratégia de conteúdo durante uma semana, você filtrou e viu que o resultado dessas métricas não estão interessantes, não estão conforme as suas metas, conforme o que você gostaria, você muda a estratégia com base nos que você já percebeu pelo seu histórico, ou realmente na base do teste, né, de novos formatos, de uma nova abordagem, de novos conteúdos. Outra coisa importante, se a quantidade de visitas no seu perfil e o número de seguidores não cresce, então é porque provavelmente seu perfil não está atraindo pessoas novas.
E por isso que é muito importante você ficar de olho nesse tipo de conteúdo que você vai estar fazendo, para que você atraia mais pessoas e isso faça com que o seu alcance seja potencializado e mais pessoas entendam a sua proposta, entendam que o seu conteúdo pode ser útil, né? Que é útil, que pode ajudar e queiram, decidam te seguir, decidam ficar ali ou de fato entrar no seu perfil para saber mais sobre o que você está oferecendo. Quanto maior for o alcance da sua conta, tanto nos stories quanto nos conteúdos, mais chance teu perfil tem de crescer, exatamente pelo segundo ponto que eu falei aqui. Quanto mais pessoas você alcança, é muito mais fácil. Lembra do funil? É muito mais fácil você fazer com que um número interessante de pessoas continue te seguindo. Por último, recicle esses conteúdos que você identificar como conteúdos de melhor performance. As pessoas têm um mito aí na cabeça, que eu não sei quem colocou, que a gente tem que produzir conteúdo novo o tempo inteiro. Nós somos do time das criativas e dos criativos que são adeptos a processos inteligentes. Então, gente, a gente vai criar, a gente vai fazer novo, de maneira diferente? Sim. Não, mas o novo não necessariamente é inédito, assim, sabe? Sai do nada. Então, volte, olhando para as métricas, olhando para o que você fez, e perceba os tipos de conteúdo que foram assertivos, que realmente trouxeram o resultado que você gostaria, que gerou engajamento, as pessoas curtiram, salvaram, compartilharam. Se você fez uma live e você percebeu que aquela live rendeu, teve tanta audiência ali contigo, assistindo, né, em tempo real, quanto no número total de pessoas que passaram pela live, se foi interessante, pega esse conteúdo e você pode desdobrar em outros formatos, sabe? Pega essa abordagem, essa pauta desse assunto e desdobre em outros formatos. A gente vai ter uma outra aula, na aula de formatos e de insights, que a gente aprofunda um pouquinho mais sobre isso, sobre como você pode fazer essa reciclagem, mas o primeiro passo para fazer reciclagem é ficar de olho nos números. E, por fim, lembre-se sempre, tudo isso que a gente falou aqui não é sobre números, não é sobre metas, a gente está falando sobre pessoas. Então, olhar para esses números é uma forma que a gente tem de também ouvir a nossa audiência. Deixar aqui, ó, treinar os nossos ouvidos para estar atentos, porque realmente faz sentido e a gente deixa de olhar apenas para a nossa verdade, para a nossa mensagem, e a gente começa a focar na entrega que vai fazer diferença para o outro, para a nossa audiência. Estamos entendidas? Então, você tem a missão agora de pegar tudo isso que a gente falou aqui e lá no seu Instagram, você já está com ele aberto aí, que a gente falou no início dessa aula, olha métrica por métrica, investe um tempo em fazer esses filtros. Se você for de planilhas, é ótimo planilhar para quem é. Se você não é, então pega mesmo seu papel, seu bloquinho lá e destaca os tipos de conteúdo que tiveram maior alcance, tiveram mais salvamentos, fizeram as pessoas comentarem e compartilharem, para que vocês consigam ter cada vez mais conteúdos assertivos. Beleza? Beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.